da igreja com a paz do Senhor. Queremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início. Logo após, nós iremos cantar o hino do cantor cristão 207, Mensagem Real. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela saúde, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigada pela minha recuperação. Obrigada, Senhor, pela vida dos irmãos que oraram também. Toma direção na vida de cada um. E abençoa aqueles também, ó Deus, que estão aqui, mas estão enfermos, que o Senhor vai repreendendo toda enfermidade, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Aqueles que não vão poder estar por motivo de doença ou outra coisa, que o Senhor vai abençoando, fazendo a Tua vontade, Pai, na vida de cada um. Abençoa aqueles que estão vindo a caminhos, traga-os em paz, livrando de todo mal, e faz a Tua vontade, Senhor. Fica conosco nesta noite. Toma a direção deste culto, ó Pai, que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Duzentos e sete. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu Rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, o meu eterno lar. Não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Iremos ainda cantar o hino de número 114.
Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar nesse dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem, ó sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando.
Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100. Salmos 100. O título da leitura: Exorta-te toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Nós agradecemos, pela palavra lida, que possamos entrar pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. E bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? O pastor vai fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. E logo após, quando ele fizer a dedicação dos dízimos e ofertas, ele louvar o Senhor com o hino, enquanto o irmão Salatiel vai recolhendo as ofertas. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, eu estava sentado aqui, estava imaginando. É até um pecado isso. A gente está na casa do Senhor e desejamos, o nosso desejo tem que ser louvar e adorar o Senhor, né? Mas eu estou com a sensação de triunfo hoje, sabe assim, de vitória. E saber que a gente começa esse culto e termina e não vai passar aqueles carros de som aí na frente. Oh, que felicidade no meu coração, viu? Esse juiz estava ungido pelo Senhor quando determinou que parassem essas propagandas no meio da rua. Foi Deus que usou esse juiz. Aliás, eu acho que foi o meu Deus, que foi o nosso Deus que moveu esse juiz para tomar tal decisão. Oremos a Deus para que o Senhor nos dê graça. E infelizmente muitos cristãos eles não entenderam ainda o que é o que é a vida cristã, que não é caminhar para a igreja, não é vir um culto, mas é toda a praticidade de vida de uma pessoa que está servindo a Deus. O que nós começamos pregando domingo passado, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não é? Viver Cristo. E que nós possamos ter esse entendimento. É claro que todo o entendimento do cristão, toda a revelação para o cristão vem na palavra do Senhor. Se a gente se aplica a conhecer a palavra de Deus, a conhecer os ensinamentos do Senhor, é onde a gente vai ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por exemplo, o cristão, ele não deixaria, por qualquer motivo, de congregar, de cultuar a Deus, como muitas vezes se faz. Às vezes nos decepcionamos com algumas coisas, com irmãos, com igreja, com ministérios, com pastores, com liderança, com crente. Eu já disse aqui da igreja que as minhas maiores decepções da minha vida, e eu não sou velho não, eu só tenho 48 anos, e desses 48, 36 são na igreja, já estou na igreja nesses 36 anos,
as minhas maiores decepções da vida, as minhas maiores frustrações que eu enfrentei, decepções, foram no ambiente que eu vivo, porque o ambiente que eu vivo é a igreja. Mas também você há de convir comigo que não tem como, por exemplo, você não pode se decepcionar com quem está longe. Você só pode se sentir decepcionado, você só pode se sentir enganado por alguém que você confia, não é? Se você nunca viu ninguém, nunca confiou, nunca conheceu a pessoa, como é que você vai se decepcionar com ela? Como é que você vai ser lesada por ela? Você é lesado por aqueles que você confia. Eu lembro de um cidadão que chegou quando dirigíamos a congregação ali pentecostal, e ele veio à tarde, procurou o presbítero Alessandro. A irmã veio lá em casa, mostrou. Aí ele disse: a paz do Senhor, meu irmão, eu sou de Bezerro, não sei de onde, daquele mundo. E como eu, dentro do ministério, eu vivi envolvido com a secretaria da igreja, então eu tinha os contatos dos pastores, assim, regionais, da sede nacional, em São Paulo, na época. E eu tinha os contatos dos pastores, porque tinha que estar mandando correspondências para ele, enviando relatórios. Então a gente sabia, eu conhecia os pastores, os nomes desses pastores. E por incrível que pareça, aquele homem chegou lá em casa e começou a citar os pastores, principalmente nessa região do Agreste, Sertão, essa região aí, Caruaru, Gravatá, Caruaru, e foi subindo por ali, e ele estava vendo, acho que era de Bezerro no Arco Verde, alguma coisa assim. E ele chegou lá em casa e disse: irmão, eu estou vindo morar em Escada, vim hoje aqui na cidade procurar uma casa, estou procurando casa para alugar. Aí ele: já passei ali em cima, na época só tinha uma congregação da Assembleia ali em cima, né, Jogaribe. Ele disse: eu passei já na Assembleia ali, falei com Paulo Magalhães. Paulo Magalhães era um presbítero que tinha aqui da Assembleia de Deus, na época do pastor que está em Toritama, não vou lembrar o nome agora, mas ele chegou e disse assim: olha, aí citou o nome dos pastores do Ministério Pentecostal, que era o ministério que eu congregava, e os pastores que eu conhecia, pastor fulano, e o pastor de Pontos Carvalho, fulano de tal, e o pastor de Barreiros, e o pastor de Ribeirão, o que já tinha falecido. Eu sabia, né? O homem parecia ser do ministério, e falou tão bem. Depois ele disse: lá na minha casa, meu irmão, é uma casa de músico. Eu toco sanfona, meu filho toca guitarra, o outro toca não sei o quê. Olha, irmão, você fica boca aberta, você numa igreja com a guitarra só, arranhando para lá e para cá, preocupado em tocar o hino com os irmãos, sofrendo para você achar a nota, e depois você tem que pregar. Mesmo que a pessoa com fome achar um prato cheio. E ele falou: hoje à noite eu venho, tem culto de oração, hoje à noite eu venho para o culto de oração. E à noite ele veio para o culto de oração. Da maneira como ele se identificava, os pastores, era alguém do ministério, não tinha como não ser. Era alguém daquela igreja. Quando aquele irmão no culto de oração, foi feito pedido de oração, ele fez o pedido de oração dele. E um dos pedidos de oração foi: orem para Deus me abençoar logo, para eu me mudar logo, que eu estou com pressa, estou querendo vir embora. Deus me abençoou com a aposentadoria, graças a Deus, não sei em que era que ele trabalhou, ele disse, e a aposentadoria dele, ele ganhava muito bem, e ele estava vindo com os instrumentos todinho para a escada. Só estou procurando uma casa, vou lá em cima e vou não sei o que, eu volto, vou dormir amanhã, já vou procurar trazer essa mudança. E os irmãos estavam no culto: amém, abençoa Jesus, abre as portas, Jesus, né? Traz o irmão logo, né? Todo mundo quer o irmão logo, um abençoado desse logo. Termina o culto, todo mundo está se despedindo, e ele na frente da casa que eu morava e da irmã de lado, ele começa: irmãos, vocês não sabem de alguém que queira uma geladeira, não sei o que, duplex, não sei o que, uma geladeira semi-nova, mas porque Deus me deu tudo novo e eu quero abençoar alguém. Eu não estou nem querendo vender, porque eu só queria para ajudar no carro que vai trazer na mudança. E aí as pessoas com a sua geladeira pequenininha cresceram o olho numa geladeira grande. A geladeira é barata, é de graça, é tanto. Eu não quero não. O irmão do lado ficou interessado, mas não tinha dinheiro no momento, não quero não. Mas tinha algumas irmãs que tinham saído e estavam ali na frente, um pouquinho distante, e ficaram curiosas.
Uma geladeira nova, grande, boa, barato. As irmãs ficaram curiosas. Ele era um artista. E ele percebeu que as irmãs estavam interessadas, ele ia por esse lado. Mas aquele grupo de irmãos ia para cá. Então ele já tinha outro endereço. Ele saiu acompanhando as irmãs até a casa das irmãs conversando. Ele ia para cá, irmãos, mas fez questão de acompanhar. E conseguiu vender a geladeira. A irmã pegou dinheiro até com os filhos naquela noite, depois de 9 horas, depois de um culto, para dar dinheiro àquele homem. No outro dia de 6 horas, essa irmã já dormiu no Senhor, no outro dia, 6 horas da manhã, ela chegou lá em casa, chamando, irmão, aí ela disse assim para mim, presbítero, o senhor não sabe o que me aconteceu. Quando ela disse isso, eu disse assim para ela, a senhora comprou a geladeira? Aí ela disse, foi. Eu disse, por que a senhora fez isso, minha irmã? Porque se ela comprou, ela tinha dado dinheiro a ele. Até hoje, ninguém nunca mais viu esse homem. Nunca mais esse homem foi visto. As pessoas, a aproximação gera confiança nas pessoas. E é aí que a gente se decepciona. Mas esse moço era estranho, mas ele demonstrou ser tão próximo pelo conhecimento que ele falou das pessoas, da igreja, que as pessoas não perceberam quando ele estava querendo tirar dinheiro delas. Não somente isso, mas nós nos frustramos com as pessoas que a gente tem uma relação, que a gente tem uma proximidade e convive com mais tempo também. Nós vemos isso. Mas, irmãos, mas não há justificativa para um cristão argumentar ou usar como pretexto, como desculpas, para não estar na casa do Senhor. Porque eu vejo muita coisa errada na igreja. Parece que ele nunca viu nada errado no mundo. Todo erro. Mas a igreja é o lugar de santo, pastor. Me mostre na Bíblia onde a igreja, qual foi a igreja na Bíblia que só tinha gente santo? As igrejas dos apóstolos, que foram os homens que tiveram a revelação de Deus, como Paulo. As igrejas de Paulo, que os irmãos, que ele diz, os irmãos de bem da igreja, foram testemunhas contra ele. Imagina, os irmãos de confiança da igreja foram testemunhas contra o apóstolo Paulo, contra a vida dele. Então tem gente querendo, e isso, o resumo disso é aquilo que o crente tanto condena, que idolatria. O crente não condena a idolatria, porque eu não adoro imagem, eu não sou idólatra, eu não pratico idolatria. Tem outros que acreditam que idolatria é quando o crente, ele valoriza demais o homem, as pessoas que idolatram um pastor, as pessoas que idolatram um cantor. Quando eu compreendo a palavra, quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, e eu não busco adorar a Deus, é porque eu estou colocando a mim mesmo no lugar de Deus. Isso é uma das maiores das idolatrias. E os homens têm vivido muito isso. O que a gente tem visto é muito isso. Quando não é para um extremo, mas é para o outro. As pessoas estão sempre deixando Deus de lado, colocando como prioridade outras coisas, ou a si mesmo. O texto que nós começamos a pregar domingo, que vamos permitindo Deus darmos prosseguimento hoje, Paulo está falando justamente disso, da prioridade. Da prioridade. Nós vamos fazer a nossa oração dominical e depois nós estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos, enquanto a irmã Bia adora ao Senhor, colocar diante do altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 393, enquanto é recolhido os dízimos e oferta. Irmão, do cantor cristão, Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Num dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém, né? Glória a Deus. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Né? Que possamos sempre escolher Cristo, né, em nossas vidas. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe e nós iremos ouvir o ministério de louvor. Graças a paz. Vamos ficar de pé.
Oi, som. Oi. Som. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Oi, som. Pelo Senhor, marchamos, o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos em seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Só a igreja. O nosso general é todos juntos agora, bem forte. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aos reinos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Alô.
Amém. A honra, a glória seja dada ao nosso Deus, né? Pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Estamos com a presença de Ingrid, que é a colega de Camila, né? Veio acompanhada com Camila e Laiane. E tem Renan também, o neto da nossa irmã Josefa. Né? Renan vinha pequenininho aqui para a igreja. Ele, o irmão dele, já está aí um rapaz. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor pois os abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro na primeira epístola, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao 26. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de fazer. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Nós vamos amanhã. Hoje é o quê? Hoje é dia de Todos os Santos, é? Hoje é o quê? Não é comemorado, né? Dia de Todos os Santos hoje, né? E amanhã é comemorado o dia de santo nenhum, né? Nós vamos fazer o seguinte, como amanhã amanhã é dia de finados, né? Como se diz. E eu espero que a gente, com essa meditação de hoje, a gente possa trazer algum consolo para aqueles que, numa data como essa, traz à memória, não é? Entes queridos que partiram. Eu acho que por mais que a gente não tenha, como dizer assim, siga rituais, mas não há como lembrar. Eu acredito que num dia como amanhã não há como lembrar de pessoas que perdemos, né, nessa nossa caminhada e vida. E Paulo começa dizendo no versículo 21 desse texto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós já falamos a semana passada que essa palavra, o viver é Cristo, foi uma adaptação nas traduções. Quando a Bíblia foi traduzida para o inglês, aí entrou o verbo ser aí, que é essa palavrinha mas Paulo achava tão necessário viver por Cristo e viver em Cristo, que quando ele falou, ele não queria nem o verbo entre ele e Cristo. Quando ele disse, para mim viver Cristo, foi isso que ele falou, morrer é lucro.
E como é que morrer é lucro e a gente pensa, e a gente não quer morrer? Não é, a gente não quer morrer. Se é lucro, mas vamos entender por que Paulo diz isso, né? Como é que Paulo diz isso? Agora, se viver é Cristo, como morrer é lucro? E se morrer é lucro, por que a gente não quer morrer? Veja, primeiro, o ano que Paulo estava escrevendo isso, o ano que Paulo escreveu essa carta, foi o ano 62 depois de Cristo. Cristo já havia morrido, já havia 62 anos depois de Cristo, quando Paulo escreve isso. E o lugar onde Paulo está escrevendo isso é Roma. Roma era o império que dominava o mundo na época. O desejo que Paulo tinha, a vontade de Paulo era ser um missionário, quando ele converte, é claro, depois da sua conversão, era ele pregar o evangelho em Roma. Paulo está em Roma quando escreve essa carta. Pois bem, o fato de Paulo estar em Roma, onde ele queria, ele não está como ele realmente queria. Ele queria muito pregar em Roma, mas ele não queria ir para lá como um prisioneiro, como um carcereiro, como um presidiário, um criminoso, um condenado, como ele foi. Então, Roma era o império da época, era a cidade onde estava o palácio de César, o imperador. Os exércitos de Roma era quem dominava o mundo conhecido. E o apóstolo Paulo, que desejava tanto ir a Roma pregar o evangelho, está em Roma, mas como preso, um prisioneiro, e escreve lá essa carta. Então, ele desejava muito, mas ele não sabia que ia passar, e onde ele ficou, pelo menos nesse período aí, 2 anos, como um prisioneiro do Império Romano. Irmãos, para um homem comum estar preso, como Paulo estava, era uma sentença de morte. Paulo, antes da sua conversão, ele respirava ameaças de morte, perseguindo os cristãos. Após a sua conversão, perseguido, preso, como ele estava aqui nesse período, ele respirava o tempo todo ameaças de morte contra ele. Ele estava de frente com a morte. Poderia, aliás, ele passava noite inteira, dia inteiro, esperando a morte chegar, aguardando pela morte. E numa situação como essa, irmãos, onde a gente pensa, que vida, está preso, acorrentado, vigiado o tempo inteiro por soldados da guarda de Roma. Mas quando Paulo escreve essa carta, se a gente prestar atenção, nem parece que é um homem preso em cadeias ou sofrimento. Parece que Paulo está sentado no céu e está fazendo uma declaração de triunfo, de vitória. É isso que parece. Então vamos pensar o seguinte hoje, baseados na ideia que talvez Paulo traz através dessa carta. Pensar em coisas, aprender coisas maravilhosas com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E que, mesmo diante do sofrimento que nos aflige dia a dia, ou diante das marcas que ficam em nós, como circunstância dos acontecimentos do tempo, na nossa vida, na nossa família,
que a gente possa, hoje, com a palavra de Deus, em nome de Jesus, tirar tesouros proveitosos, e mesmo que tenhamos passado por dias difíceis e ruins na história da nossa vida, mas que a gente possa entender que tudo isso tem um propósito de Deus, tem um propósito para Deus na sua soberania. Então, se Paulo, mesmo preso e ameaçado de morte o tempo todo, chega e escreve uma carta que nos dá o segredo de não estamos vivendo por cima, mas mesmo quando a gente estiver no vale, lá embaixo, na situação mais difícil, a gente possa viver triunfante. Se nós conhecermos a verdade da palavra do Senhor, vivermos e praticarmos a fé. Eu vou usar essa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, só para a gente ver a maneira de, como algumas expressões são ditas, não é muito diferente não, o sentido vai ser sempre o mesmo, mas só para a gente observar, não nesse primeiro versículo 21, mas nos demais, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira coisa que Paulo nos ensina nesse capítulo, para que a gente possa ter uma vida triunfante, mesmo passando por vales, por provações, por momentos difíceis na nossa vida. A primeira coisa que Paulo nos ensina nessa epístola é que, se Paulo viveu assim, nós podemos também aprender a viver assim. É que Paulo, ele tinha alguma coisa como prioridade, e ele priorizou alguma coisa na vida dele. E o que foi que Paulo priorizou? Para mim, o viver é Cristo. Ou viver Cristo. Ele priorizou tanto viver Cristo, que ele não usou nem o verbo é, ou ser, que aí a palavra é Cristo, o viver é Cristo. Ele nem usou isso. Quando ele escreveu, ele disse, para mim, viver Cristo. Paulo está dizendo, o que eu faço tem que ser Cristo, onde eu estiver tem que ser para Cristo, o que eu falar tem que ser para Cristo, as minhas atitudes tem que ser para Cristo. Não dá para viver sem Cristo, não dá para caminhar sem Cristo. Não dá para casar sem Cristo, não dá para criar filhos sem Cristo, não dá para ser empregado nem patrão sem Cristo. Para Paulo tinha que ser Cristo, não dá para ser crente sem Cristo. A prioridade é Cristo. E ele diz assim, porquanto para mim, era a prioridade para ele. Para mim, ele quis dizer. Ou seja, se alguém não quer Cristo, mas eu quero Cristo. Se alguém não aceita Cristo, mas eu vivo e creio e aceito esse Cristo. Se alguém não ama Cristo, mas eu amo Cristo, é a minha prioridade. Se alguém quer ou não quer, se alguém está vivendo ou não está vivendo, se tem alguém vivendo também, não me interessa. O que interessa é a minha prioridade. Eu quero viver Cristo. Paulo tinha tomado essa decisão em sua vida. E aí a gente pensa o seguinte, como já falávamos domingo passado, qual é a prioridade da nossa vida? Qual é a prioridade da nossa vida? É que, peraí, pastor, então eu não posso desejar nada, eu não posso planejar nada na minha vida, eu vou ficar pensando só Cristo? Não, o que Paulo está dizendo é que os meus planos, os meus desejos, eles têm que estarem em Cristo. Eu posso desejar ter um bom emprego, que Cristo seja glorificado nisso. Eu posso desejar ter uma boa formação, que Cristo seja glorificado nisso. Sou solteiro, eu quero me casar, que Cristo seja glorificado nisso. Onde Cristo será glorificado?
Então Paulo usa isso como sua prioridade, isso é muito pessoal da parte de Paulo, e nós falamos aqui a semana passada que dos escritos de Paulo, das 13 epístolas que ele escreve, dos 13 livros que compõem os 27 do Novo Testamento, 13 são atribuídos ao apóstolo Paulo. Desses 13, entre 2 e 3 versículos, Paulo está falando Cristo, Cristo ou Jesus, Jesus. Ele não larga, ele não desiste, ele não se esquece de Cristo. Então, se alguém quer, se alguém não quer, mas Paulo está dizendo, eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Aquilo que eu falei anteriormente, logo no momento antes de nós fazermos a nossa oração dominical. Não tem como o cristão pensar, argumentar, porque eu deixo de ir para a igreja porque na igreja tem isso, porque eu encontrei isso na igreja, porque eu vejo erro na igreja, porque falta isso na igreja, porque falta amor, porque falta cuidado com as pessoas carentes na igreja, porque eu vejo muita gente usufruindo, até mesmo enriquecendo né, com recursos da igreja, e muita gente acha que o caminho eu não vou para a igreja. Andem como quiserem andar, façam o que quiserem fazer. Paulo diz, a minha prioridade, eu tenho uma prioridade, eu tenho uma meta, e essa é Cristo, e eu não vou abrir mão disso. Para mim, o viver é Cristo. Para outros, o viver é enrolar. Para os outros, o viver é enganar. Para os outros, o viver é tirar vantagem, é tirar proveito. Para mim, o viver é Cristo. E aí, para a gente entender porque Paulo, como Paulo, numa situação difícil, preso, vive com como uma pessoa que está triunfando, que está sendo conquistador, vitorioso, a gente vai ver a segunda parte nesse mesmo versículo, quando ele diz, para mim, viver Cristo, ou viver é Cristo, e o morrer é lucro. Há um lucro, Paulo está dizendo. E, irmãos, como é que morrer é lucro? Tem algumas coisas na Bíblia, algumas expressões na Bíblia que eu já falei aqui algumas vezes pregando, que por exemplo, quando se fala algo, como se a gente estivesse aumentando, dando uma dimensão maior do que aquilo que é hipérbole, é como se a gente tivesse, vou traduzir assim, é como se fosse exagerar. Quando Paulo diz, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele não quer, lucro aqui não é uma hipérbole, não é uma invenção de Paulo, não é um exagero de Paulo, não, é algo real para Paulo, e esse é o maior lucro, irmãos. Aí a gente fica imaginando como é que morrer é lucro, só se a gente compreender a palavra do Senhor realmente, e esse lucro para Paulo seria o lucro que ele nunca experimentou na vida dele. Paulo nunca tinha provado disso antes, então ele está dizendo o seguinte, para mim, morrer é lucro, e eu nunca experimentei isso, é algo novo. Até porque para Paulo, morrer em Cristo é entrar imediatamente na presença dele. Me diga, qual vivente entre nós que já entrou imediatamente na presença de Cristo? Ninguém. Sentimos Ele pela fé, adoramos a Ele pela fé, vivemos pela fé. Mas Paulo sabe que aqueles que morrem em Cristo vão imediatamente para a presença de Deus. Então, é maior lucro do que servi-lo aqui nessa vida. Chegar na presença do Senhor, e a gente às vezes, não é, com os nossos dramas, nossas fraquezas, a gente chora, né, a perda de um ente querido, mesmo que ele entre na presença do Senhor, mesmo que ele já tenha recebido o maior lucro da vida dele. A gente fica lamentando, chorando, derramando lágrimas, angustiando.
Paulo diz para mim, morrer é lucro. É ir do túmulo para a glória. Para Paulo, a morte será algo glorioso. Quando o carcereiro chegar na prisão, entrar lá, pegar o braço de Paulo e levar Paulo para a morte, ele estará o levando para a presença de Deus. Paulo entende isso, irmãos. Paulo se conforta, se consola nisso. Ele tem certeza de que quem vive com Cristo, quem vive em Cristo, aqueles para quem o viver é Cristo realmente, quando morrerem, vão para a presença do Senhor, vão estar com o Senhor. É como se Paulo dissesse assim: quando eu viver aqui é lucro, viver aqui é Cristo, morrer é lucro. É algo que eu nunca vivi na minha vida, é algo que eu nunca vou ter o direito de provar, que só quando eu morrer é que eu recebo. O lucro está quando eu chegar na presença dele. Então morrer é lucro. Imagine o seguinte, irmãos. Paulo sabe que quando chegar lá vai encontrar apóstolos que já morreram, que já partiram para Cristo Jesus, para a eternidade. Paulo sabe que quando chegar lá vai encontrar Estevão, aquele que quando mataram ele apedrejado, pegaram a roupa dele e colocaram nos pés do apóstolo Paulo. Paulo estava lá, consentindo na morte de Estevão. Quando Paulo chega lá, Paulo vai encontrar com Estevão, aquele a quem ele martirizou. Agora, imagine, a gente tem falado, não sei se você lembra, nós pregamos aqui outro dia aqui sobre o céu, vi novo céu, nova terra, o mar já não existe. Aí falamos que o céu é maravilhoso, principalmente porque no céu não tem mais dor, não tem mais sofrimento, ninguém chora mais lá, ninguém morre, é uma bênção. Ruas de ouro, que lugar maravilhoso o céu. O céu, mas alguém definiu assim, que o céu, ele não é céu por causa das ruas de ouro. O céu não é céu porque ninguém morre. O céu não é céu porque não há dor, não há sofrimento, não há perda, não há separação. O céu é céu porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Estaremos diretamente na presença do Senhor. Então, pense numa coisa, irmãos. Se você se desfrutar, por exemplo, do momento de comunhão com os irmãos na igreja. Vamos pensar, as irmãs do ministério El Shaddai. El Shaddai, né? As irmãs que louvam o Senhor, juntas, comungam, contam, às vezes contam suas dores umas às outras, pedem oração, contam com a oração, com a ajuda de irmãs em oração, contam os seus problemas, às vezes problemas de família, pedem irmãos, ora, intercede pelo marido, intercede pelo filho, intercede por alguém querido, vizinho, alguém que conhece. Se a gente comunga isso, se vocês comungam isso, e se isso é bom, se isso é proveitoso, essa comunhão, isso nesse corpo mortal, como o apóstolo Paulo diz, esse corpo que perece, imagina depois da morte, quando estivermos no corpo glorificado, o quanto vai ser maravilhoso quando as irmãs se reunirem. Quando essas irmãs estiverem juntas, imagine, por exemplo, eu gosto do irmão Ítalo. Irmão Ítalo tocando esse instrumento aqui, que eu já disse que eu não sei como é que se consegue, eu não consigo fazer nada de percussão, e eu estava hoje prestando atenção de novo, por isso que eu lembrei. Ele batendo aqui esse instrumento, e o quanto a marcação é importante para quem está tocando e cantando. Imagine ele com essas mãos impuras, com essas mãos que vão se estragar com a morte. Essa mão que ainda não foi restaurada, porque dentro de nós tem um espírito que foi restaurado em Cristo, mas o corpo não foi restaurado. Imagina quando esse homem tiver essas duas mãos glorificadas. Está entendendo, irmãos? Imagina Alessandro nesse violão aqui tocando, quando essas mãos deles forem glorificadas. Dê um violão a esse homem para ver o que vai acontecer.
assim, é só para a gente entender, irmão, se é tão maravilhoso a presença do irmão com você agora, imagina como será lá na glória. Tudo glorificado. Agora, eu só estou falando isso, sabe para quê? Para lembrar você que Paulo diz assim, para mim o morrer é lucro. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu conheci muitas pessoas de Deus. Irmãos, é como se as irmãs que eu acabei de citar estivessem dizendo assim, eu conheci muitas irmãs maravilhosas na igreja, nas igrejas quando eu passei, convivi com irmãs maravilhosas, com pastor, mulher de pastores que me abençoaram, familiares que me abençoaram na casa do Senhor, é uma maravilha, mas Paulo está dizendo, mas quando eu chegar lá no céu, eles tenham paciência e tenham santa paciência, porque quando eu chegar no céu, eu quero ver o meu Redentor. Eu quero ver aquele que morreu por mim na cruz. Eu quero ver aquele que ressuscitou dos mortos para dizer para mim que um dia eu teria um corpo como o dele, glorificado. Depois eu verei os meus irmãos, depois eu me regozijarei com eles, mas eu quero ver o meu Salvador. E o certo é, irmãos, que nessa vida todos irão morrer. Como diz aquela expressão, ninguém fica para semente. O certo é que todo mundo vai morrer. E todos nós, quando nascemos, já entramos nessa fase. Todo homem, quando nasce, ele já é candidato à morte. E o tempo vai passando e a gente vai vendo essa fase cada vez mais se aproximando. Como consequência no nosso corpo, não é? É no cabelo, é na pele, é nos músculos, é nas juntas, é na visão. A gente vai percebendo a fase da morte se aproximando. Só que para o verdadeiro cristão, a morte não tem essa influência destrutiva, porque a morte não terá domínio sobre o cristão. O nosso Cristo, ele já removeu o aguilhão da morte, diz a Bíblia. O aguilhão da morte foi removido. Ele nos deu a vitória sobre ela, diz a palavra do Senhor. E Paulo, quando fala disso, Paulo diz assim, que um dia vai chegar e vai dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Onde está o teu poder? Ou seja, esse é o lucro de Paulo sobre a morte. Cristo já nos deu a vitória sobre a morte. Agora pense numa coisa séria. Pense numa coisa séria. Porque para mim o viver é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo diz. Não é isso? Aí ele disse, no versículo 22, aí eu vou ler esse texto aqui, nessa versão aqui. Continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, pense o seguinte, irmãos. Pense numa coisa. Aí ele vai dizer assim, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Já não sei o que escolher. Enquanto eu viver aqui, na carne, eu quero viver os frutos desse trabalho. Mas ao mesmo tempo ele diz que não sabe o que escolher. Viver por Cristo aqui, ou morrer e ir para estar com Cristo no céu. Paulo está dizendo, eu estou na dúvida. Eu não sei o que escolher. Paulo é como se dissesse assim, Paulo, para ti o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele diz,
se viver na carne, tem resultado. Eu vou ter fruto desse trabalho? Então eu não sei. Mas ele já tinha dito que morrer, ele vai dizer que morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Agora pense numa coisa, irmãos. Que angústia para Paulo. Decidir o que é melhor. Que ele diz isso no versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Estou constrangido. E essa expressão constrangido é estar mesmo apertado. É como se você estivesse caminhando numa estrada, num caminho estreito, e tivesse paredes de um lado e outro apertando você. Aí Paulo diz, eu estou de um, e do outro lado eu estou constrangido. Eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que é melhor. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Está constrangido, esse sentimento de estar vivendo em aperto, Paulo está vivendo isso. E depois o que ele diz eu tenho desejo, não é? Eu tenho o desejo de partir, o meu desejo é esse. E desejo aqui no grego assim, é uma coisa muito forte que domina ele, que toma conta dele, como se fosse algo muito profundo, uma coisa muito intensa. É como se fosse, o chamado do Senhor para a minha vida. É um chamado nobre da parte de Deus para mim. É isso que Paulo está sentindo no seu coração. Está ansioso para ir, está na presença de Deus, na presença do Senhor, com o Senhor. Ele diz, eu tenho o desejo de partir. E a palavra aí também, no grego, significa afrouxar. É como um navio, um barco lá no cais que está preso por uma corrente para as águas não levá-lo. Aí a ideia é de alguém que vem e tira essa corrente e solta. Ele diz, o desejo é partir, o desejo é que essas correntes se afrouxem, me larguem para que eu possa estar com o Senhor, estar com Cristo. Mas esse desejo que Paulo que Deus o desamarre, que Deus afrouxe o domínio desse mundo de sobre ele, para que ele possa estar com o Senhor Jesus. Isso é o que é lucro para Paulo. É partir e estar com o Senhor Jesus. Então, aquilo que eu falei antes, Paulo sabe, lá vai estar homens de Deus, pessoas que viveram, sofreram, batalharam, que foram escolhidas, vão estar nos leitos do Senhor, lá reunidos para adorar, para bendizer ao Senhor. Aí Paulo diz, eu quero estar com Cristo, porque Cristo sofreu, morreu, sangrou por mim lá no Calvário, ressuscitou por mim. E Paulo sabe que no momento em que morrer, ele fecha os olhos aqui, mas abrirá os olhos na presença do Senhor Jesus Cristo. E como disse Jesus, aquele ladrão lá na cruz, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em Filipenses 3, versículos 20 e 21, Paulo diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados
tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, como eu falei aqui antes, temos uma alma redimida pelo sangue do Senhor Jesus, mas que está dentro de um corpo que ainda não foi resgatado, que ainda não foi redimido. E vai chegar um dia, Paulo crer nisso, que haverá essa transformação, essa alma redimida estará dentro de um corpo glorificado. E Paulo diz, aí nós veremos ao Senhor como Ele é. E mais do que isso, nós o amamos pela fé. Hoje, nós amamos a Cristo por causa da fé, porque cremos nele. Mas nós o amaremos por causa da sua presença. Amaremos olhando para Ele. Amaremos enxergando Ele como Ele é, diz a palavra do Senhor. Diz que os reis antigos, eles não se revelavam aos seus súditos, aos camponeses, por exemplo, lá do campo. Eles não tinham o direito de ver, de conhecer o seu rei. Eles viam aqueles que exerciam funções de domínio sobre eles, mas eles não podiam irem à presença do seu rei, da sua majestade, para vê-los, para contemplá-los. Os reis antigos, eles não se davam, não se revelavam aos seus súditos, aos seus escravos, aos seus servos. Mas nós temos um rei no céu, diz a palavra do Senhor, que nos convidará à sua presença. Estaremos com ele, e Paulo diz assim, isso é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. É a expressão que ele usa aqui. Incomparável. Isso não é melhor. Isso não é bom. Isso é incomparavelmente melhor. Paulo diz nesse texto. Estar na presença dele, estar com ele, é incomparavelmente melhor. Aí Paulo diz no versículo 24, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, ou que eu permaneça na carne. Isso quer dizer viver neste corpo terreno, por vossa causa, Paulo está dizendo. É mais necessário, por causa de vocês, permanecer nessa carne ou nesse corpo terreno. O que nós observamos aqui nessa afirmação de Paulo, irmãos, é a humildade dele. É que Paulo, ele está dedicando-se a Deus, ele quer estar na presença do Senhor Jesus, ele quer estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas ele zela por ensinar a palavra de Deus àqueles irmãos, aos filipenses. Ele fala disso. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu quero estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas, se é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça nesse corpo. Então, ele está dizendo assim, eu vou permanecer aqui por vocês, eu quero estar aqui por vocês, eu vou me dedicar. Ou seja, ele nega-se a si mesmo. Ele diz, eu quero estar com Cristo, isso é infinitamente melhor, mas por vossa causa, para o bem de vocês, para a edificação de vocês, então que eu fique nessa carne, que eu fique nesse corpo. Paulo nos ensina alguma coisa nessa sua expressão, nessa sua palavra. É o seguinte, irmãos, como cristãos que almejamos a salvação, como cristãos que almejamos a vida eterna, estar com o Senhor no céu, deveríamos estar mais atentos ao nosso chamado, deveríamos estar mais atentos à nossa responsabilidade aqui. Paulo diz, eu posso ser útil a vocês,
Então, se está com vocês, vai redundar em resultado, vai ser edificante. Então, que eu fique nessa carne, que eu esteja com vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu só tenho uma oportunidade de estar com vocês e é nesse corpo, então eu vou aproveitar essa oportunidade para estar com vocês. Eu só tenho uma oportunidade de ensinar a vocês a palavra de Deus, o que Deus me revelou. É nesse corpo, então eu vou fazer isso. Então ele nos ensina o seguinte, que nós só temos uma oportunidade para viver Cristo neste mundo. É agora. Nós só temos uma oportunidade de servir a Cristo nesse mundo, e é agora. Não podemos desperdiçar. Temos que viver para Cristo. É uma luta, é querer estar lá, mas ao mesmo tempo queremos estar com os nossos irmãos. Então aproveitemos esse momento para fazer a vontade do Senhor, para fazer o que é melhor para os outros. Era o sacrifício que Paulo tinha. Ele aprendeu com Cristo, Cristo deu a sua vida por nós. Paulo está dedicando a sua vida por aqueles irmãos, ensinando-os a palavra do Senhor, ensinando-os a vontade de Deus. Então, enquanto estivermos nesta terra, há trabalho do Evangelho para ser feito por cada um cristão. E Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não é vão. Então, o que você fizer para Cristo aqui nessa vida não é feito em vão, esse trabalho não é inútil. A sua vida como cristão, então não pense, eu não sei fazer, tem alguma coisa para você fazer, eu não tenho idade, há alguma coisa para você fazer nessa vida. Não há para a gente ficar acomodado, achando que entregamos a nossa vida a Jesus e pronto, temos algo a fazer para a glória do Senhor. E Paulo diz, nesse versículo 25 de Filipenses 1, ele diz o seguinte: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vós para o seu progresso e alegria na fé. Estou convencido, estou movido por isso, estou profundamente persuadido a fazer isso. Assim, conhecendo o temor do Senhor, que a gente possa convencer os homens à fé, levando a palavra do Senhor. E Paulo diz isso: sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso. Eu quero ir para o céu, eu quero estar lá com Cristo, mas eu estou disposto a ficar para ajudar vocês na fé, para edificar vocês, para ensinar a palavra do Senhor para vocês. É o que Paulo nos ensina. E ele conclui esse versículo 25 dizendo: para proveito vosso e gozo da fé, para o vosso progresso, para a vossa alegria na fé. Há uma ordem aqui muito importante: você deve amadurecer, você deve crescer, avançar na sua fé no Senhor, para conhecer a alegria no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu tenho uma causa, é o progresso, é o crescimento, mas há um efeito nisso, é a alegria, o gozo da fé. O propósito da gente é aprender a cada dia, é crescer a cada dia, mas já há um efeito, vamos fazendo isso com alegria. Fé aqui não é aquela fé, porque Deus amou o mundo, para que todos, para que o homem possa crer, para que o homem se convença disso, mas é aquela paz de Deus no nosso coração, em nossa alma. A fé que Paulo está falando aqui é algo mais sério, está revelado nas Escrituras. A fé que uma vez foi dada por todos ou por todas, foi dada
aos santos, diz a palavra do Senhor. Paulo está dizendo que toda a nossa alegria está na fé, na verdade, que nos diz sobre o Senhor Jesus Cristo. João disse assim, ou em João, a palavra do Senhor diz assim: isso que vos digo é para que a minha alegria permaneça em vós, disse Jesus, e a vossa alegria seja completa. E encerrando o versículo 26, quando Paulo diz assim: a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Para Paulo, o motivo que ele tem para viver é que haja o transbordar de alegria, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Para nós, viver é Cristo. Isso é o cristianismo, viver Cristo. Irmãos, quando Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, isso não é um cristianismo de nível superior, não. Isso aí é para a gente que tem o status de Paulo, que tinha o conhecimento de Paulo. Não. Isso foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, no momento em que nós entramos pela porta estreita. A partir desse momento, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E daí por diante, morremos para o mundo, para viver para Cristo e só por Cristo. E assim, como disse Paulo, o morrer será lucro, o maior lucro, se a gente viver realmente para o Senhor, se a gente tiver como prioridade viver com Cristo, viver para Cristo, se a gente procura, mesmo diante dessa necessidade, desse desejo de ir para estar com Cristo ou de permanecermos aqui, mas a gente sabe que estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas quando a gente também entende que o nosso viver aqui não é para cessarmos de fazer a vontade do Senhor, de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor. Só assim o morrer é lucro e o maior lucro para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Aos nossos, aqueles que já partiram para o Senhor, um dia nós nos encontraremos. E quando nos encontrarmos, às vezes há uma certa preocupação nossa, somos tendenciosos a termos essa preocupação. Vamos conhecer as pessoas que nós amamos dessa vida lá? Vamos reconhecer os nossos irmãos lá? Vamos reconhecer o cônjuge lá, com quem fomos casados? Vamos conhecer lá? Eu não sei. Eu sei que a relação lá, com qualquer pessoa que nós nos relacionamos aqui nessa vida, lá será muito melhor. Porque lá o corpo não é mais assim. É um corpo que recebeu lucro, que vive o lucro do Senhor. É um corpo glorificado. Então, com relação a lembrar ou não, quando chegarmos lá, reconhecer ou não, não importa. O que importa é que o conviver lá vai ser a experiência melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer boa experiência nessa vida que tivermos juntos. Amém? Que Deus nos abençoe, nos encha da esperança de que recebemos coisas melhores do Senhor a cada dia através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esse momento. Sim, ontem foi aniversário da Laiane, não foi? Essa bonitona aqui, olha. Quando terminar o culto, todo mundo vai para lá, a mãe dela está lá já preparando o churrasco. Isso é o que estou dizendo, a gente tem que ter fé.
Eu falei no domingo, naquele domingo passou a carreata aí, eu digo, meu Deus, não tem quem aguente isso. Olha, hoje já não tem mais barulho de carreata. Vai que se cumpre, né? Vai que não tem churrasco hoje, tenha para semana. Que Deus abençoe Laiane nos seus 18 anos de vida. Não, 18 não. Acho que já viu 14 anos mais do que eu, né? 14 anos. Depois a gente conversa com o Zalatiel e irmã Beta para saber o que é que eles estão dando a essas crianças, né? Que Deus abençoe Laiane, né? Dê a Laiane bem muita saúde, que ela cresça bem muito, né? Assim, altura, tamanho, inteligência, sabedoria, que Deus abençoe Laiane, viu? Quem quiser depois dar um cheiro lá no Instagram dela, ela tem Instagram, tem? Manda um cheiro para ela no Instagram, não vai cheirar ela agora não, né? Por conta dessa questão de cuidado. Depois manda um cheirinho no Instagram. Laiane, eita, nem mandei. A gente dá depois. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Nós te glorificamos por tua bondade, por tua grandeza, por tua santidade. Deus amado, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que vieram essa noite à tua casa. Louvamos pela vida de todos que acompanharam este culto nessa noite, os que acompanham pelo Facebook, também acompanharão pelo YouTube. Ó Deus, pessoas que têm dores, que têm sentimentos, ó Deus, de tristeza, principalmente, ó Deus, nessa data, nessas proximidades, porque trazem à memória, Senhor, pessoas queridas que não estão mais com elas, e nós cremos, ó Deus, que a tua palavra nos traz esperança e conforto, nos traz consolo. Que, ó Deus, o teu povo viva a cada dia sendo alimentado por tua palavra, se console, se conforte, ó Deus, e tenha esperança maior no Senhor. Que, como Paulo, possamos a cada dia dizer: para mim, o viver, Cristo, e o morrer é lucro. Que seja para a tua glória a nossa vida, que seja para te exaltar o nosso viver. Queremos, ó Deus, te pedir por aqueles que estão passando por momentos difíceis, problemas de saúde, que o Senhor lhes ajude, que o Senhor lhes restaure, que o Senhor lhes dê saúde em nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida que destes a Laiane, que o Senhor, Deus, continue abençoando, lhe dando saúde, que o Senhor continue, ó Deus, lhe dando sabedoria, ó Deus, que ela se firme, permaneça firmada nos teus santos caminhos. Abençoa, Senhor, seus pais, seus irmãos, derrama a sua graça sobre ela, sobre Camila, sobre todos, sobre o Will. Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus, ser com ele, ali onde ele está, guarda-o sempre, Pai. Bendito Deus, nós te louvamos por esse momento. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Te pedimos por aqueles que não puderam estar aqui hoje à noite, que a tua bênção seja derramada sobre todos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.